Bom dia. Bom dia, bem-vindos. Bom dia. Chegando, pessoal, começando a semana falando de vinho bom. Oi, Turca e China, bom dia. Bom dia, Fernanda, todo mundo que está chegando, Celita, Thiago, aguardando o nosso convidado direto do Piemonte. Coisa boa, começar a semana aprendendo. Oi, Milena, aprendendo sobre vinhos. Buongiorno. Marcel, tudo bom? Carlos. Eu, para não humilhar a população brasileira, estou com chá e não com vinho. Fernando já está aqui, Mauro no ônibus, recebê-lo e a gente já vai começar o nosso papo. Bom dia, buongiorno. Buongiorno Kelly. Tudo bom? Oi? Bem-vindo. O pessoal tá Seja chegando enquanto bem-vinda isso. ao Piemonte, né? Ai, você bem-vindo ao Brasil, a Londrina. Tudo bem? Obrigado. Tudo ótimo, obrigado. Deixa eu ficar mais um pouco mais assim, vamos ver onde a luz está melhor, né? Talvez assim. Isso. Bom, enquanto você se posiciona, Felipe do Porto, tudo bom, Mayra? Enquanto você se posiciona, eu vou só apresentando a escola, Ednilson, tudo bom? E a gente já começa o nosso papo. Pessoal, para quem não conhece, imagino que todos saibam, The Wine School Brasil, a primeira provedora de cursos W7 no Brasil. Hoje faz parte do grupo VSX. Já estamos com a nossa agenda pós-pandemia divulgada no nosso site. Temos cursos do W7 até o nível 3, temos French Wine Scholar, temos cursos de vinho do Porto, cursos dedicados ao vinhos de Jerez também. E também eventos corporativos e um monte de outros produtos conforme demanda. Fernando, está um pouco travada a sua conexão, eu acho que você precisa se posicionar em algum outro lugar para a gente Deixa eu ver. conversar. Deixa Tá eu ver travando a então o que eu imagem. posso fazer. Isso, tenta ir em algum outro lugar que tenha um sinal melhor, daí a gente já começa. Pessoal, primeiramente, então, como eu estava falando, a escola já está com a agenda divulgada, adaptada a um período pós-isolamento social. Interesse também em... O Fernando já volta, vou procurar uma outra conexão. Tiver interesse em algum outro curso, tiver uma dúvida, pode entrar em contato direto com a gente. E a escola está atendendo normalmente. E estamos aguardando daí o retorno das atividades normais do Brasil para retomarmos os nossos cursos presenciais. Temos algumas degustações bem interessantes acontecendo online, via Zoom, guiadas em parcerias com produtores internacionais. Então, dá uma olhadinha no nosso site, que está uma coisa bem legal. A nossa primeira vai ser sobre a Alsácia, com o Ed, que participou das nossas lives aqui. E você adquire os vinhos e degusta direto com o produtor online, certo? Queria também aproveitar esse momento para dar um abraço muito especial para o meu professor Tufi, que foi professor de muita gente. Beijo, professor. Vai ficar tudo certo. A gente teria uma live com ele, não vai ser possível essa semana. E logo a gente vai ter uma nova programação com ele, inclusive falando dos Jerez, que é a grande paixão dele. No sábado, na sexta-feira, a gente tem uma live sobre vinhos de Lisboa, que quem vai conduzir é o professor Tito Dias, com o convidado Gilvan Passos. E no sábado à tarde, já se agendem, às 4 da tarde, um papo direto da França com a embaixadora mundial da Perrier Jouet, Fabiola Soares, que foi nossa aluna, minha amiga querida. Então, aguardo vocês lá. Por enquanto, deixa só o Fernando voltar aqui, que eu vou... Agora, acho que ele está num ponto um pouco melhor. E a gente vai começar o nosso papo sobre Piemonte. Vamos lá. Celita, toda semana tem
tem uma programação legal aqui de lives. A galera que segue a gente está acompanhando, tem visto. A ideia com essas lives, como a gente já tem dito em outros momentos, é deixar vocês e a gente próximos. E oferecer informação de qualidade aos nossos amigos, aos nossos alunos, aos nossos parceiros. Para isso, a gente tem contado com o auxílio das importadoras, dos nossos amigos, para que a gente faça a divulgação dos produtos e também de informações de qualidade, como eu disse, para que a gente se aprofunde nos temas. Às vezes, só no curso a gente não consegue tirar todo o aproveitamento. Então, isso tem sido bem interessante. Mayra, infelizmente, eu não vou conseguir degustar porque não chegou o vinho. A gente está com um problema de logística. Eu estou com um chá preto aqui para representar os taninos da Nebbiolo. Oi, Fernando. Agora foi? Bom dia. Eu vou de chá preto porque o Barolo não chegou a tempo. Mas a gente vai degustar depois com a galera. Daí, é o clima, Kelly. Você viu, né? A gente demorou, a conexão demorou, é o clima. Mas eu tô com vinho, né? Que bom! Aí todo mundo vai ter a oportunidade de passar vontade, então. A imagem está travada ainda, Fernando. O som tá bom, mas a imagem está travada. Deixa eu ver aqui. E, galera, a gente testou tudo, tá? Mas é que realmente o dia hoje está um pouco nublado lá no Piemonte, o clima de chuva, então o sinal fica um pouco instável. E vamos ver se a gente consegue voltar aqui com qualidade. Boa. Sim, melhorou agora. Tudo ótimo, então. Tudo ótimo. Fernando, vou te apresentar, então, brevemente. O Fernando hoje é o diretor de exportação da Mauro Molino. O pessoal me perguntou se a live ia ser italiana. Eu sei 4 palavras italianas, então não seria. Mas, enfim, o Fernando é brasiliano, é filho de brasileira com italiano, nascido no Rio e criado no norte da Itália. Tem uma experiência também como sommelier no Rio de Janeiro, no Grupo Windsor, mas ficou como sommelier em Nova York por alguns anos. A gente se conheceu através do produtor de Chianti, do Sérgio Zingarelli. E, enfim, virou meu amigo. E agora está há 3 anos no Piemonte, trabalhando com a Mauro Molino. Hoje ele vai contar um pouquinho para a gente do Piemonte, Barolo, Barbaresco e, além disso, tudo mais que o Piemonte pode trazer de novidade para a gente, os vinhos que a gente deve explorar, falar um pouquinho de terroir, né, Fernando? Vamos começar contando um pouquinho a história da Mauro Molino? Bem-vindo de novo. Vamos sim. A gente conseguiu, né? Desculpa aí a conexão. O clima também não está muito bom por aqui, né? Tá chovendo um pouco, então lá fora não está muito bem a conexão. Mas talvez mais tarde a gente vai lá fora e eu mostro um pouco para vocês. Então, a gente... Isso, a nossa ideia inicial, só um pouquinho. Pode falar. Não, pode falar, vai lá. Não, a nossa ideia inicial era transmitir dos vinhedos, mas é que o tempo hoje realmente não está ajudando. Mas depois qualquer coisa a gente volta para fazer um take de lá. Vamos continuar. Isso. Realmente. Então, primeiramente, bom dia, né? Obrigado pelo convite, Kelly. Eu quero realmente destacar o trabalho da The Wine School Brasil, né? Que eu acho que está fazendo um trabalho educacional muito, muito bom com essas lives. No período que a gente está vivendo, né? Um período muito ruim, então eu acho que essas coisas educacionais são ótimas para todo mundo, né? Todos os wine lovers e o sommelier também que tem no mundo. Então, eu sou gerente de exportações da Mauro Molino, uma vinícola meio pequena, né? Familiar. A gente fica na parte mais baixa de La Morra, que é das cidades mais famosas da área de Barolo, né, no Piemonte. O Piemonte é uma região na Itália que fica no nord-oeste, então muito perto da França. Mauro Molino é uma vinícola que foi fundada em 1982. Se eu tiver que definir Mauro Molino numa palavra, eu diria paixão, né? Porque o Mauro seguiu o sonho dele muito bem. O pai dele, Giuseppe Molino, era só uma pessoa que vendia as uvas. Ele tinha viticultor.
isso, alguns vinhedos, então vendia as uvas só para os grupos maiores, né, os grupos mais famosos por aqui, do Barolo. Mas o Mauro não, assim, não ficou muito bem com essa coisa, né? Então ele correu atrás, foi para a Escola Enológica de Alba, né? Alba é uma cidade muito famosa que fica aqui perto. Toda vez que eu lembro de Alba, que eu falo de Alba, eu lembro de três coisas, né? Uma é com certeza o vinho, né? Uma das coisas é o vinho, porque você está no Piemonte, então tem muita coisa ligada ao vinho. A segunda coisa, com certeza, é a trufa, né? A trufa branca, a famosa trufa branca que a gente tem aqui no Piemonte. E a terceira coisa é chocolate, né? Aqui Nutella! Aqui em Alba a gente tem uma firma muito famosa, que obviamente não vou falar o nome, que todo mundo conhece, inclusive tem aí no Brasil também. Então é muito bom porque eu, quando abro a minha janela aqui em Alba, do meu apartamento, você cheira Nutella também. Então é uma coisa muito positiva. É uma coisa muito positiva. Mas vamos lá, o Mauro se diplomou na Escola Enológica de Alba em 72. Depois ele buscou algumas experiências, né, como enólogo na região da Emília-Romanha. Então ele foi trabalhar para uma vinícola, um grupo muito grande na Emília-Romanha. Em 1978, o pai dele, o Giuseppe Monino, faleceu. Então ele decidiu voltar ao Piemonte. Aqui, onde a gente está agora, na vinícola, né, a gente só tem uma área de produção, essa vinícola por aqui. Ela existe desde 1952, mas passou por várias reformas também, construção de parte para barricas também, então várias construções, adaptação para a produção de vinho. Então o Mauro voltou do Piemonte, ele não decidiu fazer barbeira, um Nebbiolo básico, ele decidiu começar de um Barolo, né? Um Barolo que é muito famoso agora, é um vinhedo que se chama Conca, é um dos maiores, mais famosos, né? Vinhedos de cru de Barolo, que a gente tem em La Morra. É muito, muito pequeno, né? Então você tem 3 produtores dividindo um espaço de quase 3 hectares. A gente de Conca, só de Conca tem 0,4, então é quase meio hectare, muito pouco. A gente faz um cru, Barolo Conca, que é o nosso primeiro cru, saiu em 1982 com a fundação da vinícola. A gente tem uma produção dele de 3.064 garrafas por ano, mais ou menos, então é bem pouco. Digamos que é o nosso vinho de elite, né? A gente fala assim. O Mauro depois foi buscando mais vinhedos na área, com certeza, em La Morra principalmente, porque hoje em dia a gente tem 5 diferentes Barolos, de quais 4 cru, então vinhedos selecionados, e todos esses vinhedos estão em La Morra. Então, La Morra eu diria que mesmo a família Mauro Monino se enquadra muito bem no estilo conceito. Lamorrese, tá? O Mauro, obviamente, agora ele trabalha muito da vinícola, mas os filhos, Martina Molino e Matteo Monino, eles estão à frente da vinícola, né? Você sabe também como é, né? Irmãos têm que ter coisa diferente, né, na vinícola. Então, papéis diferentes para não se Exato. Exato, tudo deu certo até agora, porque eles têm 2 coisas diferentes. Então, o Matteo é um pouco mais velho, né? O Matteo começou em 2003. Os dois são enólogos, os dois estudaram na Escola de Enologia de Alba, mas o Matteo começou em 2003. Ele cuida da parte da produção dentro da vinícola, dos vinhos. E a Martina começou em 2007. A filha do Mauro é realmente a pessoa que construiu um pouco a exportação de Mauro Molino, né, no mundo. Quais são os mercados mais importantes para Mauro Molino hoje? Para onde vocês mais exportam?
Olha, a gente tem, falando em números, a gente tem uma produção de propriedades próprias de 17 hectares, então é mais ou menos 125 mil garrafas por ano, dividido em 13 diferentes vinhos, né? 13 diferentes vinhos. A gente exporta muito nos Estados Unidos, né? Então é quase uma exportação de quase 50% só nos Estados Unidos, de toda a produção. Além de mercados europeus, claro, além um pouco de mercado asiático também. E na Itália a gente faz bem pouco, e tem um pouco no Brasil também, né? É importante falar, vinhos. a Viavini, que é uma apoiadora hoje aqui da nossa live, também tem os vinhos. E quais são os vinhos disponíveis aqui no Brasil, Fernando? A gente vai falar um pouco das outras denominações que vocês trabalham, Claro, aí depois você já claro. fala quais são os vinhos que a gente encontra aqui também. Então, os vinhos são 4. A gente tem um branco que é o Roero Arnês, que é um vinho bem típico, né, da área do Roero, né, uma área um pouco mais a norte que o Barolo. E a gente tem o Langhe Nebbiolo, que é uma denominação 100%, nesse caso 100% para a gente de Nebbiolo. E a gente tem 2 crus também no Brasil, um é Galinotto, Barolo Galinotto. Sim. E o outro é Barolo Bricolucciani. Então, os dois são crus selecionados de La Morra. Legal, legal. E no total, quantos são os produtos da Mauro Molino? Então, a gente faz 13 vinhos diferentes. Agora, quando você chegar em Barolo, Kelly, você tem que entender que para uma vinícola independente como a nossa, né, familiar, não é tão simples você comprar e fazer mais Barolo. Então a gente tá com 5 diferentes Barolo, um Barolo clássico que é uma integração de 3 diferentes vinhedos, né, 3 diferentes áreas, e 4 diferentes Barolo, além um Roero Arnês, que eu já falei, um Langhe Chardonnay. Adoro. Muito bom. O Langhe Chardonnay, a gente tem um vinhedo muito pequeno aqui perto da vinícola de Chardonnay. Além de vinho um pouco mais, talvez menos conhecido, né, como o Langhe Dolcetto, que muita gente não gosta, né, só por causa do nome. Umas 3 barbeiras diferentes, então a gente tem uma barbeira d'Asti e 2 barbeiras d'Alba. E é isso, esses são os 3 vinhos. Aproveitando, já vamos entrar numa das dúvidas aqui que a gente já tinha falado de conversar. As pessoas têm muita... Fala aí, Barbera. Qual que é a diferença essencial para quem quer escolher um Barbera d'Asti e Barbera d'Alba? O que você pode falar dessa diferença entre esses 2 vinhos? Isso. Bom, primeiramente, eu sou muito sortudo nisso, né? Porque a gente faz 3 diferentes barbeiras por aqui. Ligadas também, a última é ligada a um projeto que a gente teve, que nasceu em 2015, eu vou explicar mais para frente. Mas a diferença maior que você tem entre 2 tipos de barbeira, né, a barbeira da parte de Alba, né, a barbeira da parte de Asti, na barbeira da Alba você sempre vai ter um pouco mais de maciez, um pouco mais... de harmonia, um pouco mais aromático, né? Um vinho um pouco mais fácil, né? Com acidez marcada, assim, porque a barbeira tem uma acidez marcada, mas com certeza um pouco mais fácil. Agora aqui na parte de Alba, para ter um vinho assim, né? Você tem também o solo, que é praticamente a maioria do solo, a maior parte é calcário, um solo calcário. Enquanto na parte de Asti você tem um pouco de argila também, então isso vai modificar um pouco o aspecto da barbeira. E modificando esse aspecto, você pode dizer que a barbeira d'Asti tem com certeza mais estrutura, tem uma possibilidade de guarda também maior que a barbeira d'Alba. E, essa aqui é a Martina atrás que passou. Tchau, Martina. Tá todo mundo com a máscara, mas live é assim, né? Live é não assim. tem como. Então, essa é a maior diferença. Você, quando tem uma barbeira d'Asti, realmente, Kelly, você vai
ver muito mais a estrutura do vinho. Eu acho que as coisas mudaram muito no Piemonte, porque antigamente as pessoas procuravam, anos atrás, as pessoas procuravam mais a Asti, a Barbera d'Asti, era uma barbeira que todo mundo gostava muito. E depois, eu acho que foi o gosto das pessoas, né? Gostaram um pouco mais de fruta, essas coisas mais, não leve, mas um pouco mais harmoniosa. Muita gente passou para a Barbera d'Alba, então teve um boom da Barbera d'Alba. As pessoas começaram a plantar a barbeira, né, a partir de Alba, para fazer um vinho mais assim, né, para a exportação também, uma demanda do mercado maior, né. Eu acho que também agora está mudando essa coisa, as pessoas, os produtores também de Barolo, por exemplo, igual a gente fez, procurou um pouco mais a Asti, né, nos últimos anos, porque você tem também uma coisa que é complexidade, né? Quando você fala de um vinho, você tem complexidade. Então, acho que isso foi a busca que nós ganhamos. Começamos em 2015 com esse projeto da Barbera d'Asti. Eu acho que a gente ganhou e está ganhando agora. Um pouco. E me fala uma coisa, vocês não produzem barbaresco, né? Nossa, não. Só o Barolo. Nós somos de Barolo, barolista em La Morra. O Mauro começou em La Morra e quer ficar em La Morra, com certeza. Então, eu vou te fazer duas perguntas a respeito desse assunto. Primeiro, equivocadamente, a gente acha que o Lang, a classificação Lang, é sempre uma desconstituição de um vinho que não chegou ao ponto de um Barolo, que não tinha capacidade de ser um Barolo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E depois falar também sobre cada vez como o Barbaresco e o Barolo estão mais próximos em estilo. Então vamos falar dessa questão do Lang. Pessoal, só um pouquinho. Quem tiver pergunta e quiser ir mandando, eu vou anotando no meu tablet e passo para o Fernando. Ah lá, começou. O Diego Arrebola tá aqui, ele foi um dos que praguejaram pro vinho não chegar. Eu tô tomando chá. Será que eu errei e mandei para casa dele? Não duvido. Ele falou que era humilhação demais eu tomar Barolo às 11 da manhã. Meu tablet é novo, Turca. Ele falou que era humilhação demais tomar Barolo às 11 da manhã e a transportadora não trouxe a tempo. Mas vamos voltar... Mas então, Kelly, falando do assunto dessa coisa, né, que tem, muita gente fala que quando o ano, né, não é muito bom para Barolo, aí as pessoas desclassificam, né? Isso acontece, é verdade, porque Lang, na verdade, você tem a área de Lang é muito maior, então você tem realmente possibilidade de fazer um Lang Nebbiolo de uvas que não estão tão boas para Barolo, né? Então, muita gente faz isso, desclassifica. Um último exemplo que a gente teve aqui na área foi em 2014, quando não foi um ano muito bom, né? Choveu bastante, então o Barolo não era de muita estrutura, não era um Barolo clássico. Então, tivemos produtores por aqui que fizeram isso, né? Mas eu acho também que não é só essa questão. Alguns produtores, como a gente, conseguimos também comprar, por exemplo, dar muito mais valor ao Lang Nebbiolo, né? Então, comprando alguns vinhedos fora da área de Barolo, né? Por exemplo. Porque daí você tem possibilidade realmente de plantar Nebbiolo e chamar Lang Nebbiolo. Então, por exemplo, a nossa estratégia foi muito boa, porque 2 anos atrás, mesmo tendo já um vinhedo de Nebbiolo para Lang Nebbiolo, então um pouco mais jovem, aqui em La Morra, a gente tentou, né, compramos um vinhedo novo na parte de Guarene, que fica no Roero. Até Guarene você tem possibilidade de chamar o vinho com a denominação Lang. Aí você tem duas coisas bem diferentes, né? Tem o Roero e tem a parte de La Morra. Aí La Morra você tem um solo mais calcário, né? Que dá um pouco mais potência ao vinho, enquanto no Roero tem um solo mais arenoso, né?
com esse solo mais arenoso, você tem realmente um vinho que é muito mais aromático, muito mais aberto. Então, combinando essas duas coisas, eu acho que a estratégia foi muito boa, porque combinando esses dois tipos de área, você tem um Langhe Nebbiolo que você pode guardar, pode envelhecer muito bem também, por alguns anos, porque Nebbiolo tem capacidade de envelhecimento, Sim. mas ao mesmo tempo, quando eu sair com vinho, você tem possibilidade de tomá-lo, né? Isso é uma coisa, um projeto que a gente começou, que eu acho que foi ótimo também pela demanda do mercado, né? As pessoas, o que podem fazer? As pessoas podem comprar uma garrafa de Nebbiolo, né? E pode esperar alguns anos uma garrafa de Barolo, né? Que vai ficando na tua adega e depois toma o Barolo. E é uma coisa interessante para quem não tem muita afinidade com a Nebbiolo começar pelo Langhe, exatamente por conta desse perfil um pouco mais leve. E pelo custo também, né? Porque a Nebbiolo não é uma uva fácil de se entender e se gostar logo no começo, né? Você tem que compreender realmente quais são as características dela. Então, eu acho que é um investimento inicial interessante para quem tem curiosidade com a região e com a casta, né? Isso. E também, quer dizer, né? Nebbiolo, como você falou, o preço do Langhe Nebbiolo é bem diferente que um Barolo. Então, você vai ter um pouco mais de intimidade com a Nebbiolo, né, que é uma uva emblema do Piemonte, né, da área, tomando o Langhe Nebbiolo, que é um vinho um pouco mais pronto, né, e daí mais para lá, né, você começa a tomar um Barolo e depois Exato. começa a tomar um Barolo Single Vineyard. Então Tem, ó, cresce. a Márcia Agnoletti, que é uma educadora do Rio, da região dos Lagos também, super profissional, está aqui falando exatamente isso. Ó, coloca um vinho no mercado com preço mais acessível, com isso abre-se a porta para o Barolo. E sem dúvida é uma chance para quem não pode pagar o valor de um Barolo e nem esperar muitos anos. Concordo plenamente, é bem esse o intuito. Então, e eu já vi, eu até comentei com você, tem gente que às vezes quer tomar Barolo por conta do nome, mas realmente não consegue compreender o vinho. O Langhe realmente sempre traz esse caráter um pouco mais fácil de compreender a casta, né? Isso. Você sabe falar mais ou menos quanto está custando o Langhe de vocês aqui no Brasil, Fernando? Então, ele está abaixo de R$ 150 com uma promoção. Bacana. Então, legal. É um preço muito bom para um vinho também que é pontuado, né? Pontuado de um Sackling, pontuado um SPT, Tor 90, 91. Então, é um vinho que está com um preço bem acessível, né? Eu acho. Legal, com certeza. A Adega de Bolsa está falando que aula. Obrigada. Eu não estou falando nada aqui, mas eu agradeço. Preço ótimo. A Turca achou barato, gente. O preço é bom mesmo. Turca, coopera, vamos lá. Uma caixa em Londrina, já foi. Já foi. Duvido, ela vai falar. Preço ótimo, compra aí que eu vou tomar depois da pandemia. Turca, né? Mas eu acho legal. E essa questão da proximidade do Barbaresco com o Barolo, a gente falava equivocadamente, Barolo é um vinho masculino, Barbaresco é um vinho feminino. Eu acho que hoje, até na conjuntura mundial, não compete mais a gente usar esses termos, né? Mas, enfim, a gente hoje tem uma proximidade maior entre os dois estilos, né, Fernando? Sim, com certeza. Eu acho que foi um crescimento da área, né? Um crescimento da área juntos, porque, na verdade, os dois, né, receberam a denominação de origem controlada e garantida, os dois em 1980, né? Os dois juntos. O Barolo, na verdade, recebeu a denominação de origem controlada um pouco antes, mas controlada e garantida foi ao mesmo tempo, no 1980. Então, e também pela coisa do consórcio de Barolo e Barbaresco, acho que foi uma coisa que trabalharam muito junto. Óbvio que o Barolo tem mesmo essa brincadeira, né, que o Barolo é considerado o rei, né, o rei dos vinhos do Piemonte, enquanto o Barbaresco sempre ficou mais a rainha. A rainha. Eu acho que esse é um motivo também para o Barbaresco. Talvez as mulheres gostam muito do Barbaresco, mas agora mudou muito essas coisas. Você tem Barbaresco um pouco mais muito estruturado também, complexo, exatamente. Tem uma diferença de áreas, né? Tem uma diferença de áreas. Você tem em algumas áreas aqui em Barolo você tem uma altitude maior que em Barbaresco, então isso é diferente também. Em Barolo, na parte de Barolo, você tem realmente
algumas áreas, por exemplo, um solo arenoso também. Lá em Barbaresco você tem um solo, sim, calcário, como em Barolo, mas tem uma argila também, tem um solo diferente. Então, são duas áreas bem distintas. Eu acho que quando você vai comparar um Barolo e um Barbaresco, Kelly, você vê as diferenças realmente quando você começar pela cor. O Barolo, por exemplo, vai ter uma cor um pouco mais... uma cor granada, né, digamos assim, mas um pouco mais pela tendência alaranjada, né? Isso que é o Barolo. Aí você também tem essa coisa da mais estrutura do Barolo, do tipo de envelhecimento que tem no Barolo também, que vai fazer a diferença. Então, no aroma, né, no olfato também, no campo visível, você tem muita diferença do Barolo Barbaresco. A Thaisa está perguntando onde comprar os vinhos. Thaisa, a Via Vini é a importadora responsável pelos vinhos. Depois a gente vai postar também aqui no perfil da The Wine School, o site deles, todos os rótulos, para vocês terem acesso. Tá bom? Mas é Via Vini. Daí, quando você receber o vinho, você vai degustar também. Eu estou aqui olhando a cor do meu Barolo. Não, pera. Acontece. Ô, Fernando, aproveitando e falando de envelhecimento, vamos falar um pouquinho dessa questão de Barolo moderno versus Barolo tradicional. É uma coisa engraçadíssima, porque as pessoas acham assim, Barolo é tudo igual. Não é, nunca vai ser. E tem uma questão muito interessante também, que foi essa revolução enológica, digamos assim, que Barolo sofreu para atendimento do mercado, que é uma coisa que aconteceu com muita gente. A gente até falou de criação, no sábado na live a gente falou de criação de categorias diferentes do Porto, por exemplo, para atender mercado. E o cara tem que ganhar dinheiro fazendo vinho, não adianta só viver de sonho, né? Então o Barolo passou também por isso. Me explica um pouquinho e explica para a galera aí essa diferença entre Barolos tradicionais, Barolos modernos e também como é o trabalho de vocês com esses aspectos de enologia. Bom, primeiramente, Kelly, eu gostaria de falar um pouco das diferenças que você tem entre Barolo e Barbaresco em termos de lei, né? Que muita gente não sabe. Isso, agora, o que realmente você tem em Barolo, o Barolo tem que envelhecer mais, de denominação, a lei do Barolo, né? A lei do Barolo diz que para você se chamar Barolo, você tem que cultivar uva Nebbiolo dentro da área de Barolo, da denominação de Barolo. Então, é só 100% Nebbiolo, é a uva principal, é a uva do vinho, né? Barolo e Barbaresco, mesma uva. Aí você tem que cultivar o Nebbiolo dentro dos 11 comunes, né? 11 diferentes cidades. As mais conhecidas que você tem dentro da área de Barolo são La Morra, Castiglione Falletto, Serra Lunga d'Alba, Monforte d'Alba e a mesma cidade de Barolo, né? Então você aí dentro pode fazer Barolo. Agora, para envelhecimento, para ser chamado Barolo, você tem que envelhecer o vinho 38 meses, de quais 18 meses em carvalho. Agora, não há diferença se barricas pequenas ou barrica grande, não tem diferença nenhuma. Mais carvalho, 18 meses em carvalho. Diferente quando você tem um Barolo Riserva, né? Que você pode ver o Barolo Riserva também. Aí você tem um envelhecimento maior, que é de 62 meses para Barolo Riserva e 18 meses em carvalho. Isso é o Barolo Riserva. Barbaresco, falando em Barbaresco, é um envelhecimento menor que o Barolo. Aí você tem 26 meses, de quais 9 meses em carvalho. E para ser um Barbaresco Riserva, você tem 50 meses no total, com 9 meses em carvalho. Então, você vê também esse envelhecimento, né, quando o vinho sair, né, porque, com certeza, o Barbaresco talvez vai estar um pouco mais pronto, enquanto o Barolo tem que esperar um pouco mais. Mas isso é uma coisa que já mudou muito, né, porque você tem diferenças muito grandes em Barolo e em Barbaresco. As áreas são totalmente diferentes, Kelly. A importância que você tem por aqui de terroir é realmente muito, muito importante. Porque
Exato, você divide realmente, você pode dividir as áreas, a área de Barolo em duas partes, né? Você corta realmente no meio, é uma linha imaginária que você faz no meio, aí você tem dois tipos de solo, né? Pelo menos na região de Barolo, você tem na parte esquerda, né? A parte esquerda você tem Barolo, a cidade de Barolo, tem Verduno, tem La Morra, onde você tem também um solo mais jovem, né? Agora, quando eu falo em solo mais jovem, as pessoas podem rir, mas um solo mais jovem aqui é considerado 9 milhões de anos, né? Que é um solo mais jovem, porque se você olhar à direita tem um solo veziano, né? No solo veziano você tem um solo mais velho, um solo mais compacto, né? Que são mais de 15 milhões de anos. Então tem uma diferença muito grande na área de Barolo. Então, você tem toda essa diferença dentro da área de Barolo, como a área de Barbaresco. No Barolo você tem 11 diferentes comunas, 11 diferentes cidades, muito pequenas. Em Barbaresco você pode fazer os vinhos em quatro diferentes cidades, né? Então você tem realmente uma diferença muito grande. Mas agora, voltando à sua pergunta, Kelly, eu acho que não tem mais essa diferença também, porque o que aconteceu foram algumas mudanças, né, revoluções, como em Barbaresco podemos falar que foi criada um grupo muito grande com alguns produtores da área, né, em Barbaresco, para se juntaram todo mundo, né, e levantaram o nome do Barbaresco no mundo. Então isso foi muito bom pelo nome deles. Como Sim. aconteceu também de um grande produtor, que eu não vou falar o nome, mas muito famoso, muito famoso da área de Barbaresco, que ajudou realmente muito, ajudou muito e agora é um dos maiores produtores do mundo. Então, o que ele fez foi realmente uma revolução em Barbaresco, porque ele parou de comprar uvas para fazer Barolo, e começou a fazer só Barbaresco, porque ele só tinha vinhedos em Barbaresco. Então, o nome dele, mas o vinho levantou muito, né? Uma coisa que é legal a gente relembrar também sobre a Mauro Molino, dessa experiência, apesar de ser uma vinícola um pouco mais jovem, que o Mauro Molino foi consultor de vários produtores de Barolo, né? E também que a família, como você ressaltou no começo, sempre foi viticultora e fornecedora das uvas para produtores, né? Então a história, embora iniciada como vinícola própria em 82, é um pouco mais antiga. É um conhecimento de causa muito grande do Mauro Molino e agora dos filhos de vocês aí da equipe para trabalhar com essas classificações. A questão, então, dessa revolução enológica que a gente estava falando agora, da utilização dos grandes barricas, das pequenas e tudo mais. Já vou emendar uma pergunta que o Alex fez aqui sobre por que a necessidade, que eu acho importante falar para a galera, por que o Barolo precisa de tanto tempo de envelhecimento para chegar ao mercado também. Aí você já emenda essa resposta, por favor. Isso. Bom, essa revolução começou mais ou menos nos anos 70, né, 1970. Foi uma revolução mesmo, né, porque daí a gente vai rir daqui a pouco o que aconteceu, mas na verdade tinha um grupo de produtores, né, tudo começou por um produtor aqui de La Morra, muito famoso. Ele realmente não disse que o Barolo não tinha um marketing muito bom fora da Itália, né, do território italiano. Então o Barolo tinha que mudar alguma coisa para ser conhecido, para ser exportado mais, né, no exterior. Então o que ele pensou foi pegar o carro dele, ele foi para Borgonha, com a Fiat 500. A Fiat 500 500 é um carro muito velho, muito pequeno. Então ele dirigiu até a Borgonha. E quando ele chegou na Borgonha, ele teve um choque de realidade, né, na verdade, porque ele chegou lá e tinha esse produtor da Borgonha que estava carregando as malas dele dentro do Porsche. O Porsche é um carro
todo mundo conhece, e ele com a Fiat 500, né? Aí o choque de realidade que ele teve foi enorme, né? Ele disse, caramba, esses caras são muito... Estão ganhando dinheiro. Eles fazem vinho bons e estão ganhando muito dinheiro também, porque realmente a Borgonha já era num patamar muito, muito grande, né? Então, ele voltou ao Piemonte, ele teve essa ideia, ele juntou esse grupo de produtores que queria fazer uma revolução, queria mudar alguma coisa, queria exportar o Barolo, então queria mudar realmente, fazendo uma revolução muito grande. Então, as duas coisas principais que eles fizeram, Kelly, uma mudança no vinhedo e uma mudança no envelhecimento de Barolo, né? A mudança no vinhedo foi realmente um choque para todo mundo, porque a mudança foi aquela em inglês se chama green harvest, né? Você vai cortando as uvas, porque você vai criar menos estresse nas plantas, né? Nos vinhedos. E você vai também marcar mais a qualidade, né? Você vai ter um pouco menos de quantidade. Todo mundo queria quantidade na época, né? Mas eles, não, vão fazer um vinho mais de qualidade. Então, esse corte, tirar as uvas, né? A planta ficava com menos estresse e o vinho ficava mais qualidade. Então, esse foi a primeira mudança no vinhedo. A segunda mudança foi no envelhecimento, né? O que aconteceu, na verdade, foi... No envelhecimento, foi começar a envelhecer, né, o Barolo com as barricas francesas, de 225 litros. Porque todo mundo estava usando essa barrica enorme, né, que entrava até um homem lá dentro, ficava de pé. Mas eles quiseram realmente mudar essas coisas, porque o vinho ficava um pouco mais a contato com a barrica, né? Então tinha também a possibilidade de ser um vinho um pouco mais pronto, né? Com essas duas coisas você ganhava qualidade e ganhava também um vinho que era mais pronto, mas o segredo era o gosto dos americanos, porque os americanos gostavam desses vinhos um pouco mais frutadinhos, uns vinhos um pouco mais harmoniosos, mais fácil de tomar, mais macio, né? Eles não queriam esperar 30 anos antes de abrir um Barolo, porque na época todo mundo... E nem o produtor queria esperar 30 anos para comprar o Porsche também, né? Então tinha que fazer grana. Bom, eu não sei se esse produtor comprou o Porsche ou menos, mas agora ele está num patamar muito grande. O que realmente aconteceu foi isso, né? A revolução que teve. E tem duas histórias muito boas que eu vou contar, porque eu sou velho, eu não vivi essa época, mas estudei, é muito bom também falar com as pessoas que viveram essa época. Você tem duas histórias muito bacanas. Uma desse produtor que começou essa revolução, começando essa revolução, ele foi na barricaia dele, na barricas, né, dele, ele começou a cortar as barricas. E o pai dele viu. O pai dele pensou que ele fosse maluco, né? Você vai fazer o quê? Vai cortar as barricas? Porque a gente tem que tirar essas barricas grandes e vai colocar as menores. E o pai dele pensou que ele tivesse saído, né, de cabeça, tivesse maluco, totalmente maluco. E teve uma outra produtora de Barolo também que estava nesse grupo, que é muito, muito famosa, que uma semana antes da vendimia, uma vendimia que estava prometendo muito bem, o pai dele viu ela cortando as uvas. E, meu Deus, foi uma guerra só na família. Então foi mesmo uma revolução interna, né, das famílias, como toda a área de Barolo, porque todo mundo, né, esses produtores, falando um pouco de moderno e tradicionais, esses produtores um pouco mais tradicionais pensavam, vocês são loucos, vocês estão fazendo uma coisa que não é normal. Barolo tem que esperar 25 anos, não pode ser tomado jovem. E todo mundo
todo mundo pobre, esperando 25 anos para tomar Barolo. Pois é. E é interessante que não perdeu a tipicidade. Essa mudança não perdeu o estilo do Barolo. Ele apenas facilitou o consumo que o mundo pedia, né? Isso. As regras de DOCG são sempre muito rigorosas, então é bem o que você falou. Não é que eu possibilito o uso de madeira, o produtor faz do estilo que ele quer. Aí é o que ele quer fazer para o mercado. Dentro da Mauro Molino, vocês trabalham de que forma esse tipo de coisa? Olha, o Mauro, como você disse, primeiramente, o Mauro, além de ser enólogo, porque ele trabalha ainda, é agrônomo, né? Então, ele chegou um pouco depois do começo da Revolução, porque ele começou em 1982, ele voltou ao Piemonte em 78, mas essa Revolução começou um pouco antes, né? Alguns anos antes. Mas ele ajudou muito, porque como agrônomo também, isso é uma coisa muito importante de dizer, né? O que a gente faz. Ele deu consultoria, fez consultoria aos outros produtores na parte de agronomia também. Então, a implementação de algumas coisas também voltada mais à viticultura orgânica, né? A sustentabilidade, por exemplo, para a gente é muito importante. A gente não tem certificação nenhuma, a certificação é muito cara, a certificação a gente não procura, mas a gente volta todo o que a gente faz, a nossa produção é toda voltada a uma viticultura mais orgânica. É uma coisa que o Mauro sempre disse, né, que fala ainda, a gente mora aqui perto dos vinhedos porque a gente tem que tratar mal os vinhedos, né? Então essa é uma frase dele, eu acho que eu concordo muito bem, né? Eu acho que todo mundo deveria tratar muito bem os vinhedos ao redor, ainda mais que você more aí perto. Então, essa é uma frase que ele faz. Bom, como falando em estilo, Kelly, eu acho que o Mauro com certeza começou com essa coisa um pouco mais de moderno, mas eu acho que depois a entrada na vinícola do filho dele, do Matteo também, essas coisas mudaram muito, porque tinha o uso assim, de barrique, começaram com o uso de barrica, então as barricas francesas de 225 litros, né? Isso era também um pouco mais o estilo de La Morra, né? De muitos produtores aqui da Morrese, então ter um vinho um pouco mais macio e pronto para o mercado. Mas o que também aconteceu foi que com a entrada do Matteo eles começaram também a usar barrica grande. Então a gente não é nem moderno nem tradicional, a gente fica um pouco no meio. E também eu acho que essa coisa de moderno tradicional não existe mais. Eu acho na maioria. Eu acho interessante isso, porque o que a gente vê no mundo do vinho é essa ciclicidade, realmente. As coisas, por exemplo, o que era considerado absurdo naquele momento, até por uma parquerização do mercado, todo mundo queria vinho frutado e com madeira, hoje já não é tão assim. Então, por exemplo, o Matteo, que já é da nova geração de produtores, já consegue enxergar isso de uma forma mais equilibrada, trabalhar esses dois conceitos, né? Então, é mais uma coisa que a gente não tem que ficar repetindo que nem um papagaio. Barolo moderno, barolo tradicional. A coisa está acontecendo das duas formas, né? O que é muito bom falar também é que as pessoas não acreditam que um Barolo de um produtor mais pronto, né? Um Barolo mais pronto poderia envelhecer muitos anos. Isso não é verdade. Você tem possibilidade também de envelhecer um vinho mais de 20 anos, um Barolo mais de 25, mais de 30, sem problema algum, né? Sem problema nenhum, mesmo sendo um Barolo com um estilo um pouco mais pronto no imediato, né? Sim. Porque o Barolo em si é Nebbiolo, então o Nebbiolo Nebbiolo tem 100% essa potência de envelhecimento. Agora, o que eu acho que você não pode fazer é tomar um Barolo de um estilo muito tradicional, de uma safra nova, né, que saiu agora no mercado, e tomá-lo logo, né? É por isso que talvez muita gente não sabe, não enquadra muito bem, porque é muito complexo essa coisa, né? Você tem vinhos de produtores mais tradicionais, né? Que eles uma safra mais novas, aí as pessoas tendem a
generalizar todos, né? Dizer, não, o Barolo é muito novo, aí eles não sabem de qual comum é o Barolo, de onde foi feito, como foi feito, de qual vinhedo é também, né? Os crus são bem fica. importantes também, né? Bem Os interessante. crus são... Fala um pouquinho dos crus que vocês trabalham, Fernando, que vocês têm. Claro. Então, a gente trabalha com 4 diferentes crus. Todos os crus são de La Morra. Então, uma pessoa normal poderia dizer, ué, todos os crus são da mesma cidade, da mesma área, qual a diferença? Bom, é terroir, né, gente? Então, você tem diferença realmente no tipo de solo, você tem realmente diferença na altitude, né, na altura do vinhedo, você tem uma coisa que diferencia muito, você tem diferença de idade do vinhedo também, e de posição. Agora, geralmente, para você ter um Barolo bom, barbaresco também, Nebbiolo precisa de sol. Nebbiolo precisa de sol, então todos são voltados mais para o sul, né? Tendo mais sol é muito melhor para o Nebbiolo. E o que realmente, Kelly, acontece, eu acho que você tem uma diferença também dessas coisas de terroir, de cru, que é uma coisa que foi começada depois, logo depois dessa revolução, né? Falando na gente de Mauro Menino, a gente trabalha com 4 cru, trabalha com os 2 cru na parte mais baixa de La Morra, então um é Bricolucciani e o outro é Conca. Falando em Conca, Conca é o primeiro vinho da vinícola, 1982. É um vinhedo muito velho, né? Um vinhedo que o Giuseppe Molino tratava, vendia as uvas, né? E quando o Mauro começou pelo melhor cru, né? Que era o Conca. O segundo é Qual a o idade Bricolucciani. aproximada? Você se lembra? A gente está mais ou menos 55 anos. O que você tem em Conca, Conca é realmente um anfiteatro, né? Uma coisa mais protegida, né? O que realmente tem em Conca, que é por isso que muda muito o vinho, e cria-se um vinho de muita complexidade, você está na parte mais baixa de La Morra, muito protegido pelo vento, né? Para outras coisas também. Aí você tem o solo um pouco mais quente, a temperatura um pouco mais quente. Então isso cria... Mais baixo exatamente quanto de altitude? Porque mesmo baixo é alto. Então, aqui perto da vinícola é 250 metros, Kelly. Não é muito... 250 metros é a parte mais baixa aqui de La Morra. La Morra tem a parte mais alta também do Barolo. La Morra chega mais ou menos a 513 metros no total. Mas a gente está na parte mais baixa com esses 2 vinhedos. Então, o Conca, como eu falei também, é uma produção bem limitada. Todos os crus são bem limitados. Você tem uma produção de 3.000 garrafas, a gente tem 0,4, 0,5 hectare, então nem chega a 1 hectare, né? Só falando de uma coisa, só incrementando de uma coisa da lei de Barolo Barbaresco, você, com 1 hectare, você pode produzir máximo 7.200 garrafas de 750 ml. Fernando, só uma coisa. Aquilo que a gente conversou ontem, quanto está valendo em média 1 hectare em Barolo? Já que a turca está rica hoje, vamos ver se ela compra um. Olha, eu acho que a turca já comprou uma caixa de Dolcetto, pode comprar também um hectare de Barolo. A gente está falando de mais ou menos para 1 hectare de cru, Kelly, de 2 milhões e 500 de euros. Estou falando de um cru bom, né? Talvez nem seja plantado ainda. Mas o que acontece é que não tem mais espaço, Kelly. Aqui não tem mais espaço. Por isso também um dos motivos que os produtores de Barolo eles estão se jogando, né, para explorar mais outras áreas do Piemonte. Então aqui realmente não tem mais espaço. Só se algum produtor quiser vender, né? Aí vende, mas o preço é esse aí. Ela falou que vai dar o lance dela.
E fala dos outros crus. Então, a gente tem 5 minutinhos. Vamos falar dos outros crus para a gente falar um pouquinho de harmonização depois. Tá. Então, o que acontece nos outros cru? A gente tem Bricolucciani, que fica bem aqui perto da vinícola, na parte mais baixa também, né? Perto de Conca também, mas você tem uma diferença muito grande. Então, Conca é praticamente 100% calcário, o solo, né, é calcário. Enquanto a parte aqui de Bricolucciani, que a gente tem quase 1 hectare, né, mais ou menos, a gente tem uma produção de 4.500 garrafas. Em Bricolucciani você tem um solo que é quase mais ou menos 90% de calcários e o resto é arenoso, né? Com a parte arenosa você cria também, você tem um vinho que tem um pouco mais de mineralidade, que ele estrutura também, complexidade, mas é um vinho que no aroma, né, tem muitos aromas muito mais amplos, né? Talvez nem pareça um Barolo aqui da área, porque é um vinho bem diferente. Então é quase um vinho único no dele, né? Na estrutura dele. Só tem 2 produtores aqui embaixo, um é Mauro Molina. Então esse Cru Bricolucciani só acha em 2 produtores. Olha que bacana. Falando do terceiro, Kelly, os 2 são na parte alta de La Morra, a gente tem La Serra. La Serra é um cru muito, muito famoso. Você provavelmente já ouviu falar de muitos produtores famosos fazendo La Serra, Barolo La Serra. E a gente é mesmo sortudo, porque a gente conseguiu quase 0,3 hectares, uma coisa danada, né? Então a gente tem uma produção de La Serra de 2.700 garrafas, muito, muito pouco. Isso é muito, muito pouco. Aí você está uma das partes mais altas, mas é bastante protegido da montanha também. Então você tem um vinho também que é devido também à idade do vinhedo, que é quase 60 anos, você tem um vinho realmente de alta complexidade e estrutura. Também mais... Isso. E o outro é Galinotto. Galinotto é um cru, na verdade, que não é oficial na mapa do Barolo. Depois eu pego a mapa do Barolo também, na outra parte eu mostro para vocês. O que acontece com Galinotto? Galinotto foi uma área inexplorada, né? O Mauro Molino chegou nessa área aqui em La Morra, nos anos 90, aí ninguém estava produzindo cru desse lado. Aí o que ele fez? Ele comprou uma parte de Galinotto, ele foi um visionário, né? Ele disse, caramba, esse é muito lindo, uma parte muito boa, eu acho que eu vou produzir um cru muito bom daqui. A gente não pode chamar, ninguém pode chamar o vinho Galinotto, porque se você olhar na frente da garrafa, é uma coisa, como se diz, registrada, né? Uma coisa que ninguém pode... Isso. Galinotto é um nome do bairro dentro de Berry. Berry é das frazioni, né, da parte mais pequena de La Morra, né? Aí você tem... Fernando, só um pouquinho. O Instagram tá avisando aqui que vai acabar. Eu vou fechar essa sala e abrir uma nova. Pessoal, vocês fiquem aí que a gente já continua. Só um pouquinho. Parte 2. Isso.